Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Meu nome é Matheus. O relato que quero contar a todos do canal aconteceu com meu avô Alzarino. E vou contar para vocês do mesmo jeito que ele me contava. Mesmo não se orgulhando de seu passado, de certa forma, isso fez com que ele soubesse se defender. Em uma certa ocasião, quando ele teve que enfrentar um lobisomem. Eu sou Alzarino. Venho de uma família em que sou o irmão mais velho e único filho homem, e tenho 5 irmãs. Minha origem é simples, sendo muito amado e bem cuidado por meus pais. Mas quando saí de casa para conhecer o mundo, tomei um rumo diferente, do qual não me orgulho. Fora da casa dos meus pais, por escolhas próprias e muito erradas, eu virei matador de aluguel. Como eu havia dito anteriormente, tive uma criação cercada de amor, e o que me tornei não foi por trauma ou alguma coisa do tipo, foi unicamente por escolha própria. Não vou tentar me justificar, mas eu não matava qualquer um. Nada de mulheres, crianças ou idosos. E as pessoas de quem eu ia atrás dificilmente eram dignas de pena, pois eram os piores dos piores. E mesmo sendo pago para fazer isso, saber que esses indivíduos não prestavam me ajudava a não sentir culpa alguma. Frequentemente, quem me procuravam eram as vítimas, muitas delas viúvas. E isso me fazia não ter pena, ou não ter misericórdia desses bandidos. Naquela época, não existia polícia no interior, e quem não tinha como fazer justiça com as próprias mãos, me pagava para conseguir isso. O dinheiro recompensava, e com isso, em questão financeira, eu tinha tranquilidade, e sempre tentava ao menos uma vez no ano ir até a casa dos meus pais. Eles não sabiam com que eu trabalhava, e quando meus pais perguntavam algo, eu sempre desconversava, e com isso, ajudava meus pais e minhas irmãs. Os anos foram se passando, e eu continuei naquela vida. Em uma determinada vez, eu já estava há uns 2 anos sem ir na casa dos meus pais, e decidi me dar ao luxo de ter uma folga e ir visitar eles. Viajei por alguns dias e cheguei na casa dos meus pais. Eu cheguei quase no fim da tarde e o cenário não era nada bom. Meu pai Claudeci estava muito doente, minhas irmãs choravam muito e minha mãe Vica me abraçou e deu graças a Deus ao me ver ali naquele momento. Meu pai estava com o braço muito inchado e machucado, e tinha bandagens por todo o seu braço. Ele estava acamado e respirava com muita dificuldade, além de uma febre feroz, e não passava. Ao perguntar o que havia acontecido, a minha mãe me pediu para sentar e escutar toda a história. Segundo ela, por volta de uma semana, enquanto todos dormiam, meu pai estava em sua rede, deitado na sala. No meio da madrugada, alguma coisa arrombou a porta da sala e atacou meu pai, mordendo seu braço, e saiu correndo da casa, logo em seguida. Minha mãe já tinha feito vários remédios, todos os que conhecia, mas nada surtia efeito. A única solução que restava era chamar o seu Bené, um benzedor bastante conhecido da região. O único problema era que até chegar nesse benzedor era um dia de viagem,
E como era somente ela e as minhas irmãs, ficava difícil ir até essa localidade. Mesmo tendo cavalos, era perigoso para uma mulher ir sozinha, e o caminho era difícil e tinha que atravessar uma mata. Ao escutar tudo aquilo, a minha mãe disse que sabia que se as coisas continuassem daquele jeito, meu pai não aguentaria mais tempo. E como eu havia chegado, ela implorava que eu fosse atrás de seu Bené, pois só ele podia salvar o meu pai. Antes de sair, minha mãe pediu para eu ter cuidado, pois ela sabia que o que havia atacado meu pai não era coisa desse mundo. Eu pedi sua bênção e segui o meu caminho, mas as palavras dela ficaram martelando na minha cabeça. Quando eu saí, a noite já ia caindo. Fazia um tempo que eu não andava por aquelas bandas, mas por sorte, aquela noite era de luar, e eu conseguia enxergar um pouco à minha frente. Eu cavalguei por algumas horas, e enfim me aproximava da mata que teria que atravessar, para ir até a outra comunidade. Quando eu estava prestes a entrar numa ponta de mata, eu vi uma pessoa vindo, no sentido contrário, e até achei estranho alguém se aventurar a andar sozinho aquelas horas. Quando vi aquele homem andando, resolvi parar, perguntando se ele estava perdido ou se precisava de ajuda. O homem, que parecia alguém comum, me perguntou se eu entraria naquela ponta de mata, e eu respondi que sim, e que era necessário fazer aquele caminho para salvar meu pai. Aquele homem me deu um aviso e disse que naquela ponta de mata apareceu um lobisomem que caçava tudo que estivesse lá dentro, sejam pessoas ou animais. Gente do interior é muito diferente das pessoas da cidade. Eu acreditava nessas coisas, e com o aviso dele e o aviso de minha mãe, eu sabia que aquilo era real. Eu agradeci aquele homem pelo conselho, mas respondi a ele que eu não tinha escolha e que devia atravessar aquela mata. Aquele homem me disse para ir com Deus e se despediu de mim, e continuou andando no sentido contrário. Enquanto eu cavalgava com meu cavalo, resolvi olhar para trás, e ao fazer isso, não vi mais ninguém. Eu me arrepiei todo e entendi que aquilo foi algum tipo de aviso, mas segui meu caminho. Ao entrar na mata, meu cavalo ficou inquieto e difícil de controlar, e sempre fazia força para fazer o caminho contrário e voltar por onde viemos. Aquela mata era estranha. Não tinha os barulhos habituais de uma mata à noite. Era tudo muito silencioso, e eu só escutava os cascos do meu cavalo batendo contra o solo. Sabe, eu já tinha passado por muitas situações de vida ou morte, e naquela hora, todos os meus instintos estavam à flor da pele, e eu quase podia pressentir o perigo. Eu cavalguei mais um pouco por aquela estrada vazia, até que de repente, um som muito alto cortou o silêncio da noite, e era um berro muito feio. Após o berro, meu cavalo parou de andar, e mesmo sendo esporeado, ele não andou por nada. O animal simplesmente se negava a seguir em frente, e eu queria que ele corresse, para sairmos logo dali. Foi então que mais na frente, a uns 50 metros na estrada, algo saiu do mato e ficou de pé. Assim que eu botei os olhos naquilo, sabia que não era uma pessoa. Tinha 2 metros de altura e membros largos e compridos. A primeiro instante, eu só consegui ver esses detalhes, pois ele parecia ser todo preto, e sua cor escura se confundia com a escuridão da noite. E dentro da minha cabeça eu pensei, tá aí o tal do lobisomem. E nessa hora, amaldiçoei a mim mesmo, por ser tão azarado.
Mas como dizem, o karma sempre volta. Eu tinha feito muita coisa ruim, então a minha conta era pesada. E por um instante, imaginei se o lobisomem em minha frente não era um castigo, por querer levar uma vida fácil, ganhando dinheiro e tirando a vida de outros. De repente, meus pensamentos foram interrompidos por um rosnado bem alto. O meu cavalo era um alazão corajoso, mas teve medo diante do lobisomem. Ele relinchou e se empinava ensandecido, e eu só não caí da sela porque era bem treinado, mas não consegui impedir que o meu cavalo fugisse da fera. O cavalo correu uma boa distância, até que eu consegui fazer ele parar. E quando olhei para a estrada, o lobisomem vinha andando, devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Eu não pensei duas vezes. Puxei minha espingarda que estava presa na sela do cavalo e atirei no lobisomem. Eu devo ter acertado, pois ele deu um grito e entrou no mato. Após isso, tudo ficou silencioso de novo. Eu não escutava nem via nada fora do comum, mas tinha certeza que aquilo não tinha ido embora. O lobisomem ainda estava por ali, me espreitando, esperando o momento certo para atacar de novo. Meu cavalo não se acalmou, mas eu consegui controlar ele e fazer com que voltasse a correr, e seguimos em frente. Eu cavalguei por um tempo e pensei que aquele encontro com o lobisomem não era coincidência. Aquele devia ser a mesma coisa que atacou meu pai, mas não consegui compreender o que o lobisomem tinha contra a nossa família. Pois parecia que ele sabia que eu iria passar por ali e estava tentando me impedir de conseguir ajuda para o meu pai. Seja lá quem virasse aquela coisa, tinha algo contra o meu pai, e eu não fazia ideia do que poderia ser, já que meu pai sempre foi um homem muito correto. Novamente, meus pensamentos foram interrompidos por outro barulho. Dessa vez, era o som de galhos se quebrando. Eu olhei para trás e tudo aconteceu muito rápido. O lobisomem pulou na estrada e deu um escorão na traseira do meu cavalo, com tanta força que nos derrubou a uma certa distância. E com isso, eu fui lançado e caí de costas no chão, e até fiquei sem ar. Enquanto eu recobrava os sentidos, vi que meu pobre cavalo estava sendo destroçado pelo lobisomem, e o coitadinho já estava sem vida. A fera o mordia violentamente, e pareceu que por um instante se esqueceu de mim. Por sorte, a espingarda estava bem próxima de mim, e quando o lobisomem olhou para mim novamente, eu já estava com ela em mãos. Olha, eu estava muito nervoso e me tremia inteiro, e nesse curto período de tempo, eu pude dar uma boa olhada nele. Ele era coberto de pelos pretos. Os olhos eram de um tom avermelhado e pareciam duas brasas acesas. Ele tinha garras muito longas e até pareciam facas. A cabeça era enorme e tinha um focinho, cuja boca ficava sempre entreaberta, pois os dentes eram muito grandes. Aquilo soltou um grito muito feio e veio para cima de mim. E eu digo para vocês que o que fiz foi por puro instinto, pois o medo era grande demais. Eu mirei onde seria o coração e dei o primeiro tiro. Aí o lobisomem parou por um momento, e nessa pausa eu dei mais um tiro, que pegou no pescoço. Eu devo ter acertado alguma área vital, pois o sangue jorrava, e logo formou uma poça na estrada. E nessa hora eu pensei, se sangra, tá vivo, e se está vivo, morre. O lobisomem ainda se virou para tentar correr, mas a essas alturas eu já tinha recarregado a minha espingarda e dei mais alguns tiros na costa dele, e andou por mais alguns metros e caiu no chão.
Eu me aproximei com cautela e fiquei a uma certa distância, olhando para o lobisomem. Ele respirava com muita dificuldade, e aquele semblante feroz já não existia mais. Pelo que reparei, ainda ia demorar um pouco até ele morrer, e eu até podia terminar o serviço, mas queria saber quem ele era. A madrugada passou, e logo começou a amanhecer, e o lobisomem foi voltando a ser gente. Em pouco tempo, havia um homem de meia idade jogado na estrada. Ele ainda estava com dificuldades para respirar, mas acreditem se quiser, o tiro do pescoço já estava sarado, e o do peito não parecia mais tão ruim assim. Eu me aproximei e perguntei quem era ele. De início, o homem ficou em silêncio, mas assim que eu ameacei atirar novamente, ele pediu calma e abriu o bico. Ele se apresentou como Genaro e pediu que eu não o matasse. Eu prossegui meu interrogatório e disse ao homem que se eu percebesse que ele estava mentindo, não hesitaria em puxar o gatilho. Eu disse a ele que era óbvio que era ele que tinha atacado meu pai, algumas noites atrás, e perguntei se isso era mesmo verdade. Ele sacudiu a cabeça dizendo que sim, mas permaneceu calado. Em seguida, perguntei o motivo do ataque e se ele tinha alguma coisa contra o meu pai. Ele demorou a responder, mas quando demonstrei minha impaciência, ele prosseguiu. Segundo ele, quando eram novos, minha mãe havia sido prometida a ele como esposa, mas ela se apaixonou pelo meu pai e fugiu com ele. E desde então, ele procurava meu pai e minha mãe em busca de vingança, mas não queria que tudo acabasse rápido. Por isso mordeu meu pai, para que ele morresse lentamente. Quanto à minha mãe, ele queria que ela ficasse sem seu amado, para saber como ele sofreu por causa dela. Ouvi tudo em silêncio, enquanto ele dizia que se eu deixasse ir, nos deixaria em paz e não voltaria a nos incomodar. E naquele momento, os ferimentos dele estavam quase todos sarados. Eu vi nos olhos daquele homem que ele estava mentindo. Ele tinha uma expressão de puro ódio. Então, naquele instante, tomei minha decisão e cumpri com minha promessa. Eu puxei o gatilho e o estrondo veio, seguido de mais 2 tiros, na cabeça, onde dificilmente o lobisomem se recuperaria. Após isso, fiz uma pira bem grande com madeira e dei um funeral à moda antiga àquele homem. Apesar de ele não merecer, eu o cremei, mas fiquei lá até que não restasse nada além de cinzas. Depois de tudo isso, eu segui meu caminho. Consegui chegar até o benzedor e levar ele até a casa do meu pai. Com o tratamento certo, meu pai se recuperou, e quando já estava curado, conversamos sobre o lobisomem. E assim, meu pai entendeu quem era e por que o tinha atacado. Eu passei uma temporada morando com eles, mas depois de um tempo, eu segui meu caminho e ainda continuei naquela vida por um bom tempo e passei por muitas situações complicadas. Mas isso já é outra história. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!